Então vamos lá. Olha só, na última aula, então, nós paramos falando de nulidades, combinado? Tá? Então agora vamos falar um pouquinho de perempção no processo do trabalho. Vamos lá. O quê? Então, olha só, o que é perempção no processo do trabalho? Tá? O que é perempção aqui no processo do trabalho? É fácil, isso aqui é mais um daqueles conteúdos que tem chance grande de ser cobrado na prova, por quê? Porque são regras exclusivas, o quê? Nossas. Então, pode fazer aí uns asteriscos no seu caderno, porque esse aqui pode ser que apareça. Na verdade, teve uma época até que a FGV estava lá nas primeiras provas, que a FGV estava gostando bastante disso aqui. Aí depois eles deram uma parada de cobrar. E agora pode ser que venha por causa dessa baguncinha aí, então, do novo CPC. Porque isso aqui é nosso e não muda. Novo CPC, velho CPC, obrigada, baixinho. Novo, velho CPC aqui não faz diferença, não. Baixinho, essa também tá vazia. Honra, baixinho. Não, mas não é, ó. Ó, vem aqui que eu vou te mostrar a técnica. Ó. Agora deixa eu mostrar a diferença. Olha a técnica, baixinho. Ó, pra você saber se tem tinta ou não. Ó, veja a diferença, ó. Tá escutando? Aqui não tem nada. Viu? Não, aí não adianta. Tem que fazer um barulho. Viu só? Não, aqui é uma questão de técnica, tá? Então, olha só, pessoal. Perempção. O que é perempção para nós? Perempção para nós é a perda temporária do direito de ação. Tá? Então, perda temporária do direito de ação. Bom, se é uma perda temporária, então significa dizer que o reclamante, né, o autor da ação, não vai poder ajuizar a ação de novo dentro de um prazo. Ou seja, ele vai ter que esperar um prazo para poder ajuizar a ação de novo. Quanto tempo que ele vai ter que esperar para poder ajuizar a ação de novo? 6 meses. Né? 6 meses. Então, a perempção para nós é uma penalidade. Mas ela não me acarreta de cara já a perda do direito de ação. É só uma perda, o quê? Temporária. Repetindo, eu poderei ajuizar a ação novamente. Mas eu terei que esperar quanto tempo para poder ajuizar a ação de novo? 6 meses. Pessoal, eu disse a vocês que esses 6 meses suspendem ou interrompem a prescrição? Não, é porque isso realmente não acontece. Se no curso dos 6 meses prescreveu a ação, morreu. Combinado isso, pessoal? Tá? Então, no curso lá dos 6 meses, prescreveu. Prescreveu, ponto. Tá? Então, vamos lá. Primeira hipótese para nós. Primeira hipótese, tá? É a ação verbal não reduzida a termo no prazo. Testou? Ô, gente, tá donzelinha, tá vendo? Muito obrigada. Então, ação verbal não reduzida a termo no prazo previsto em lei. Não, é que vocês não... É engraçado no calor aqui, sabe? Porque tem um TRTT com ar-condicionado aqui nesse curso, né? Que normalmente, me diga se não é assim, os homens querem um ar polar, né? E as mulheres um pouquinho mais gelado, tá muito frio, não é assim que funciona? A gente é assim, né? Só que existe um problema aqui nesta região da sala. Aqui é um calor desgraçado por causa das luzes do bronzeamento, né? Comigo não funciona, mas enfim, o calor vem, né? E também porque esse ar aqui, ele fica atrás desta coluna aqui, portanto, o gelo não vem para cá. Então, este ar tem que ficar ligado no talo. Então, nas minhas aulas, o baixinho já sabe, é ar polar
mega blaster congelante, né, para vir aqui um gelo. Aí, se tem meninas sentadas naquela região aqui, que é bem a caída do ar, e começa a querer reclamar, já falo, vem de casaquinho. Porque daí não tem conversa, porque ou a conversa é a professora desmaia e não dá aula, ou tem aula. Então vem de casaquinho porque quer ter aula, não é isso? Né? Aí ele já dá risada, porque daí ele já sabe quando é aula minha, aí ele já faz assim, se algum aluno vai falar para ele, não, mas tá muito frio, melhor não. Né? Melhor não mexer. Não é assim ou não é assim? É assim, tá? Então na minha aula daí não tem briga, certo? Então, quanto tempo o reclamante tem para reduzir a termo ação verbal? 5 dias? Ó a resposta. 5 dias. Quanto tempo ele tem para reduzir a termo ação verbal? 5 dias contados de quando? Da distribuição. Lembra? Escrevi aqui no quadro, ó, bem aqui. Estava bem no baixinho aqui ainda, escrevi de vermelho, certo? Então, 5 dias contados da distribuição. Se ele não cumprir este prazo, o que vai acontecer, pessoal? A ação é o quê? Arquivada. Então, olha só. Se eu tenho lá uma petição inicial que é verbal, né? Artigo 786 da CLT, que já falamos aqui, o prazo para reduzir a termo é de 5 dias, né, da distribuição. Se não cumprir esse prazo de 5 dias da distribuição, a consequência é o arquivamento da ação. Ok? Ó, tô escrevendo de vermelho no mesmo lugar do quadro de novo. Pay attention. Porque depois na prova você lembra disso, tá? Quanto tempo eu tenho que esperar que desse arquivamento para poder ajuizar a ação de novo, pessoal? 6 meses. Veja que interessante. Não importa se a próxima ação vai ser verbal ou se eu vou resolver fazê-la escrita. Se eu fiz essa palhaçada lá em juízo, fui ajuizar uma ação verbal e não voltei no prazo de lei para reduzir a termo e arquivou, eu tenho que esperar de qualquer forma quanto tempo para ajuizar de novo? 6 meses. Quantos arquivamentos eu preciso aqui? 1. Sempre que isso acontecer, quanto tempo eu vou ter que esperar para ajuizar a ação? 6 meses. Então vamos supor, arquivou, esperei 6 meses, fui lá de novo, ajuizei uma ação verbal e não cumpri o prazo de 5 dias de novo. Quanto tempo eu vou ter que esperar de novo para voltar na Justiça do Trabalho? 6 meses. Ficou claro isso? Muito bem. Segunda e última regra de perempção. Isso aqui, se vocês quiserem anotar, está lá no artigo 731 da CLT, tá? Segunda regra de perempção, então, tranquilinho. Aqui percebam, eu preciso de 2 arquivamentos, ó, 2 arquivamentos seguidos por ausência do autor na audiência. Então, vamos lá. Considerações. Quantos arquivamentos eu preciso agora, pessoal? 2. 2 arquivamentos e eles têm que ser o quê, pessoal? Seguidos. E não é qualquer tipo de arquivamento. É qual arquivamento? A ausência do autor na audiência. Então, vejam, tá? Vejam um exemplo. Seria isso aqui, ó. Ajuizei uma reclamatória trabalhista, ok? Foi designada audiência, né? Pode ser lá audiência 1, audiência inicial, não interessa. Autor não comparece. Autor não comparece. Então, aqui, como o feito ainda não estava contestado, lembram da última aula? Né? Vai acontecer o arquivamento. Preciso esperar 6 meses para ajuizar essa ação de novo? Não, porque desse arquivamento eu tenho que ter quantos? 2 e que sejam o quê? Seguidos. Então, eu vou lá na Justiça do Trabalho, se eu quiser, no dia seguinte, ajuizo a ação de novo. Foi designada audiência de novo, ok? Autor não compareceu.
né? Autor não comparece de novo. Agora sim, eu tenho o segundo, o quê? Arquivamento por ausência do autor na audiência. Então, olha só. Quantos arquivamentos eu tenho por ausência do autor na audiência? 1, 2, e eles são o quê? Seguidos. Ótimo! Quanto tempo agora esse reclamante vai ter que esperar para ajuizar uma nova ação, seja ela escrita ou verbal, gente? 6 meses. Tá? Então, vamos olhar aqui para o quadro, fixar isso, porque depois eu vou fazer aqui um outro casinho com vocês. Então, ó, pessoal, é qualquer arquivamento que dá perempção? Não, porque, por exemplo, lembra aquela inicial do rito sumaríssimo? A petição inicial do rito sumaríssimo? Os pedidos tinham que ser líquidos e tinha que indicar o correto endereço do réu. Vamos supor que eu indiquei um endereço do réu, liquidei pedidos, indiquei o endereço de réu, foi e voltou a R dizendo mudou-se. O que o juiz vai determinar? Vai dar prazo para a parte emendar inicial no sumaríssimo? Não, ele determina o arquivamento. Tem perempção nesse caso? Não. Não, porque vejam, não é qualquer arquivamento que dá perempção. É só o arquivamento porque a ação era verbal e não foi reduzida a termo no prazo, ou 2 arquivamentos seguidos por ausência do autor na audiência. Ficou claro isso? Então, eu não posso enxergar na prova, arquivou perempção. Não, eu tenho que procurar assim, arquivou, por quê? Ah, se foi porque era verbal e não reduziu a termo, é direto. Agora, se foi por ausência do autor na audiência, quantos arquivamentos eu preciso? 2, e que sejam o quê? Seguidos. Então, presta atenção. Aqui é o caso que a prova vai ter um enunciado, a questão de 25 linhas. Sabe aquela que dá preguiça? Tá. E que você vai ter que desenhar. Porque a questão é fácil. Mas se você não desenhar, assim como na questão de prazo, se você não desenha calendário, o que acontece muitas vezes? Erra por bobeira. Aqui tem que desenhar as informações. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, que a prova te diga assim, que o fulaninho ajuizou uma reclamatória trabalhista, foi designada audiência. Bom, se foi designada audiência, aqui num primeiro momento a reclamatória era escrita, né, pessoal? Para chegar a esse ponto, tá? Mas vamos lá. Diz a prova que a reclamatória era escrita, foi designada audiência, autor não comparece. Autor não comparece, arquivamento. Bom, quantos arquivamentos por ausência do autor na audiência eu tenho? 1. Isso dá perempção? Não, porque desse eu preciso de 2. Então, eu fui lá no dia seguinte, o fulaninho foi lá, ajuizou a mesma ação escrita, só que agora vamos fazer a seguinte brincadeira, ó. Pensem o seguinte. Essa ação aqui, a audiência foi no dia 15 de dezembro de 2015. E daí ele falou assim, bom, eu já interrompi a prescrição mesmo, eu vou ajuizar a outra ação, deixa eu sair de férias, agora eu vou ajuizar a outra ação quando voltar do recesso. E daí ele pega e ajuiza a mesma petição inicial aqui, só, né, junta lá a cópia da anterior, a ata de arquivamento para aprovar a interrupção da prescrição e faz esse novo ajuizamento em janeiro. Em janeiro muda ou não muda o valor do salário mínimo? Muda, né? Aí o que aconteceu? Ele tinha dado a causa dessa ação aqui antes 35 mil reais, só para definir rito. E em 2015 isso ainda dava rito ordinário. Daí quando ele ajuizou essa ação agora em 2016, tá? Quando ele ajuizou essa ação em 2016, agora ele manteve os mesmos 35 mil. E não se ligou que o salário mínimo aumentou para 880. E que isso ficou dentro de um valor da causa de qual rito? Sumaríssimo. E essa petição inicial não tinha pedidos líquidos. Pegaram um exemplo aqui? O que aconteceu com essa petição inicial aqui, gente? Foi determinado pelo juiz o arquivamento, porque os pedidos não eram líquidos, né? Então, com fundamento lá no artigo do rito sumaríssimo que prevê essa regra do arquivamento.
Pessoal, beleza. Eu tenho um segundo arquivamento, mas dá perempção aqui? Não, porque esse arquivamento não é por ausência do autor na audiência. Ok, aqui então agora a parte olhou e falou, nossa, foi lá, pegou a mesma petição, só que agora mudou o valor da causa lá para 40 mil, então deu o rito ordinário de novo, designou audiência, tá? E agora o autor não foi de novo, autor não compareceu. Então, portanto, aconteceu um novo quê? Arquivamento. Ótimo, então prestem atenção. Agora eu tenho 2 arquivamentos por ausência do autor na audiência, mas eles são seguidos? Não. Teve uma outra situação no meio deles. Eu tenho perempção aqui? Não. Não tem. Tá vendo? Entendeu por que você tem que desenhar? Porque senão, na hora do enunciado, você enxerga assim, sublinha lá, arquivamento, arquivamento, e daí você é ou não é induzido a erro pela tua mente aqui, pessoal? Sim. Então, desenha. Inclusive, fazendo essa coisinha aqui, ó, né? Lembrando aqui de que tem que ser seguidos, para analisar aqui que não foi seguido, para você dizer que o cara pode ir lá, pessoal. Quarta ação, ele pode ir lá no dia seguinte e ajuizar de novo. Aí imaginem que fosse agora, ó. Ajuizou, designou audiência, tá? Autor não comparece, tá ficando indignado já, né? Autor não compareceu, aconteceu um arquivamento. Opa! Agora sim, agora eu tenho 2 arquivamentos por ausência do autor na audiência, eles são o quê? Seguidos. Agora, para esse cara ajuizar a ação pela 5ª vez, quanto tempo ele vai ter que esperar agora? 6 meses. Então, eu acabei também de desmistificar para vocês a seguinte situação. Uma regra que tem aí um mito na prática, que só pode ajuizar a ação 3 vezes. Mentira, pessoal. Dentro do prazo prescricional de 2 anos... Lembrando, inclusive, que essa primeira ação interrompeu a prescrição em relação aos pedidos idênticos, e o reclamante vai ter novos 2 anos desse arquivamento para ajuização, não mais da extinção do contrato em relação aos pedidos idênticos, tá? Ele pode ajuizar a ação quantas vezes ele conseguir. Ficou claro isso para vocês? Se é uma vara que a audiência é designada para pertinho, para dali 1 mês depois do ajuizamento, dá ou não dá para acontecer uma situação como essa? Claramente. Claramente. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Então, é qualquer arquivamento que dá perempção? Não. É o arquivamento da petição inicial verbal que não é reduzido a termo no prazo? Ou 2 arquivamentos seguidos por ausência do autor na audiência. Fechou? Ótimo. Passemos para frente, então. Vamos falar de conciliação no processo de trabalho. Então, vamos lá. Conciliação. Tô bem. Então, olha só. Conciliação. Primeira situação, pessoal, que a conciliação, né, nós podemos dizer que é um princípio aplicável lá no processo do trabalho, né? E mais do que um princípio, até, pessoal, num primeiro momento, a conciliação é regra. Nós já falamos disso aqui. O juiz, inclusive, tem momentos obrigatórios para tentar a conciliação. Mas antes de falar daqueles momentos obrigatórios específicos, eu quero que vocês anotem esse artigo da CLT, o 764, tá? Por quê? Porque no caput dele, pessoal,
vem a seguinte regra, ó. Os dissídios individuais, tá? E dissídios coletivos estarão, ó a palavrinha que dá medo, ó, estarão sempre. Dá ou não dá medo dessa, pessoal? Dá. Estarão sempre sujeitos à conciliação. Tá? Então, na Justiça do Trabalho, tanto dissídios individuais quanto coletivos estarão sempre sujeitos à conciliação, ok? Muito bem. Agora, parágrafo 1º desse artigo tem uma outra dicção importante, parágrafo 1º, tá? Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O juiz pode obrigar as partes a fazerem acordo na Justiça do Trabalho? Não. Não. Né? O que diz o parágrafo 1º? Tá? Que o juiz pode empreender, aplicar bons meios de persuasão. Então, o juiz pode persuadir as partes, tá, à solução conciliatória. Então, persuadir as partes a se conciliarem. Agora, gente, persuadir não significa obrigar. Persuadir significa tentar convencer as partes a se conciliar. Então, aquela postura que muitos de vocês já viram do juiz do trabalho, de perguntar se tem acordo, de sugerir valor de acordo, de mandar as partes saírem e conversar só com os advogados, conversar com as partes. Isso é possível? É possível. O juiz pode, então, tentar esse convencimento bastante ativo a fazer o acordo? Pode. Mas ele não pode obrigar. Tá? Agora, de outro lado, o que é muito comum na Justiça do Trabalho? A gente está lá esperando para audiência e as partes já vão conversando. Algumas varas do trabalho até já tem uma pré-sala de acordo, tem até um servidor da vara que o juiz designa para tentar ali conversando com as partes já a conciliação. Ok? Daí vamos supor que as partes chegaram num acordo antes de chamar a audiência. Apregou a audiência, as partes entram, aí o juiz pergunta, doutores, tem acordo? Aí vocês falam assim, tem, excelência. Aí o juiz pergunta, em que termos, doutores? Aí vocês falam, o juiz diz assim, doutores, não homologam. Ele pode fazer isso? Pode, pessoal. Porque não existe direito líquido e certo à homologação de acordo. O juiz só homologa acordo se ele se sentir o quê? Convencido de que aquele acordo realmente é condizente com os autos. Ok? Então, por isso, eu quero que vocês anotem aqui a súmula 418 do TST, tá? Para vocês poderem assinalar a seguinte resposta na prova. Não cabe mandado de segurança, se o juiz não homologar o acordo. Entenderam o que eu quis dizer com não há direito líquido e certo à homologação de acordo, pessoal? Então já se acostumem. Quando o TST vem numa súmula ou numa J dizendo direito líquido e certo, quer dizer que cabe mandado de segurança. Se o TST diz não há direito líquido e certo, é que não cabe o quê? Mandado de segurança. Tá? Então aqui não tem mandado de segurança cabível. Aliás, não tem nada cabível. O processo vai seguir seu curso normal. Agora, as partes podem mudar lá os termos do acordo e o juiz homologar? Pode. Mas se o juiz não homologar, o processo vai seguir seu curso o quê? Normalmente. Ok? Muito bem. E ainda temos que falar do parágrafo 3º desse mesmo artigo, pessoal. Porque ele diz o seguinte, ó. É essa mais ou menos a letra do artigo. É lícito às partes, tá? É lícito às partes, ok? Realizarem acordo ou conciliarem, tá? Após encerrado o juízo conciliatório. O
que quer dizer isso, pessoal? A redação da CLT é essa. Mas o que o legislador aqui está dizendo? Lembram que nós já falamos aqui em sala que existem momentos obrigatórios para tentativa de acordo? Sim. Mas é só naquele momento que as partes podem fazer acordo, pessoal? Elas podem fazer acordo em outros momentos? Pode. Como é que vocês têm que ler esse artigo aqui? Vocês têm que interpretar de que o acordo é possível a qualquer momento no processo, tá? Então, acordo é possível a qualquer momento, em qualquer fase processual. Então, é possível acordo antes da sentença ali? Sim. Depois que o juiz já deu a sentença, antes das partes recorrerem, é possível acordo? Sim. Para partes protocolaram um recurso, é possível fazer acordo? Sim. Decisão transitou em julgado, o processo está na execução, é possível fazer acordo? Sim. Já teve até penhora de bem que está indo para leilão. É possível fazer acordo? Sim, porque o acordo é possível quando? A qualquer momento. Combinado isso? Muito bem? Tá. Então, já que falamos dessa parte inicial, vamos relembrar agora alguma coisa até que a gente já sabe, desses momentos, tá? Momentos obrigatórios, tá? Para acordo sob pena lá de nulidade. Então, lembra comigo, no rito sumaríssimo, que vocês já trataram aqui comigo, no rito sumaríssimo, até quanto mesmo de valor da causa no rito sumaríssimo, gente? Até 40 salários mínimos, tá? Então, no rito sumaríssimo, quantos momentos obrigatórios de acordo, pessoal? Um momento obrigatório, né? Qual momento obrigatório é esse? É quando o juiz abre a audiência. Então, o juiz abre a audiência e esclarece às partes as vantagens da conciliação. Ok? Muito bem. Agora, e no rito ordinário? Quanto mesmo de valor da causa no rito ordinário, pessoal? Qualquer valor que seja o quê? Acima de 40 salários mínimos. Tá. Então, no rito ordinário, nós temos 2 momentos obrigatórios. 2 momentos obrigatórios. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui são 2 momentos. O primeiro, né, é também quando o juiz abre a audiência. Então, quando o juiz abre a audiência. Aí vejam a sequência da tramitação processual, né? Esse é o primeiro momento, quando o juiz abre a audiência, propõe a conciliação. Não tendo esse acordo, nós vamos falar depois com mais detalhes, mas vamos lá. O réu apresenta a defesa, tem 20 minutos para apresentar a defesa, serão ouvidas partes, testemunhas, peritos, assistentes técnicos, ok? Que a gente vai falar a respeito de tudo isso. E aí vem a fase final, tá? Em que o juiz vai encerrar a instrução. Então, vai haver o encerramento da instrução. Vai ser oportunizado às partes razões finais. Quanto tempo mesmo para cada parte de razões finais, pessoal? 10 minutos, tá? Que mais ainda? Aí tem novamente a tentativa de conciliação, de acordo, e não havendo, o juiz já pode proferir a sentença. Então, ó, aqui está a segunda tentativa de acordo obrigatório. Pode vir na prova que é logo após as razões finais ou antes da sentença. Que tecnicamente, onde é que seria proferida a sentença, pessoal, no primeiro momento? Na própria audiência. Tá? Então é o momento que o juiz olha para as partes assim, certeza absoluta que não querem fazer acordo? Não queremos. Puf, ele sentencia em audiência. Em alguns casos seria bem melhor se ele fizesse isso em audiência. Que depois ele esquece daquela impressão que ele teve durante a audiência, né?
que ele pega lá uma parte e uma testemunha mentindo, mas enfim, é assim que tem funcionado. Dúvidas aqui? Agora, o que eu queria também aproveitar para mencionar aqui para vocês? Num dissídio coletivo, tá? Então, deixa só eu pegar aqui o artigo exatamente da CLT. Deixa eu ver se era o 86, isso, tá? 860, tá? Então, olha só. No dissídio coletivo, que pode ser qualquer um, pode ser o econômico, que é o que cria cláusulas lá de negociação coletiva, o jurídico que interpreta ou aquele de greve, que já falamos aqui. Fiquem tranquilos que a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Mas no dissídio coletivo, tá? Tem que ser designada uma tentativa, uma audiência conciliatória, tá? Então, audiência conciliatória, tá? Com o presidente do tribunal, né? Tribunal em que ele está tramitando ou TRT ou TST, em 10 dias do ajuizamento. Né? Então, isso também, eu diria para vocês, é um momento aqui obrigatório, é uma situação, tá? Que é obrigatória por lei, essa situação dessa tentativa conciliatória. E aqui eu ainda queria que ficasse claro para vocês o seguinte. Vamos ver a diferença, pessoal. Ó. Essas ações aqui, tanto pelo rito sumaríssimo quanto pelo rito ordinário, elas estão acontecendo lá na vara do trabalho. Vocês concordam comigo? Então, eu tenho um único juiz, ele mesmo homologa na hora que as partes fazem o acordo. Concordam comigo? Agora, se eu estou falando que dissídio coletivo aqui é no tribunal, nos tribunais, regra geral, eu tenho decisões monocráticas ou decisões colegiadas? Colegiadas. Então, o que eu quero que fique claro para vocês aqui, se por acaso ocorrer o acordo, então se ocorrer aqui, tá, a conciliação, que quem está realizando essa audiência sozinho é o presidente do tribunal, mas ele pode homologar sozinho? Não. Se ocorrer a conciliação, tá? Então ele levará ao órgão colegiado para homologação. Ao órgão colegiado para homologação. Né? Então, o acordo no dissídio coletivo é homologado pelo tribunal, é uma decisão colegiada também. Não é só do presidente ali que fez a audiência. Ficou claro isso para vocês? Tá? Muito bem. Que mais ainda que eu quero falar a respeito de acordo? Então, falamos dos momentos obrigatórios. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito de, né, aspectos aqui da conciliação. Então, vejam. Estamos lá agora, pessoal, nos parágrafos do artigo 846 da CLT. Então, parágrafos do artigo 846 da CLT. Vai explodir a bomba? É isso? Do que é o alarme? É do ar aí? Não, fogo? Não é. Fogo não é. Hã? Não tá ligado? Uhum. Não, não adianta porque eu não vou terminar a aula. Tá? Então, olha lá. Aspectos aqui, né? Regrinhas a respeito da conciliação. Bom, então, feita a conciliação, né, será lavrado o termo, né, vai ser reduzido a termo lá, a conciliação entre as partes, o termo de conciliação, tá? E neste termo de conciliação, né, vão ficar colocadas lá as condições de cumprimento desse acordo.
Pode ser pagamento, pode ser entrega de um bem, pagamento em uma parcela, pagamento no ato da audiência, pagamento parcelado, depósito em conta, pagamento na secretaria da vara, não sei. Depende do que as partes acordarem. Dentre essas condições, pessoal, pode ser fixado uma multa, uma cláusula penal pelo atraso ou pelo descumprimento? Pode, tá? Então, poderá constar multa, né? Cláusula penal pelo descumprimento. Agora aqui eu quero lembrar vocês. Se for uma cláusula penal lá, uma multa, enfim, de qualquer forma, o que tem lá no direito das obrigações no Código Civil, pessoal? Que a multa não pode ter um valor superior ao valor do principal, né? Que o acessório aqui, a multa, a penalidade, não pode ter valor maior que o principal, ok? Agora, uma coisa aqui interessante, pessoal. Uma coisa interessante. Presta atenção comigo. Vamos supor, pessoal, que o acordo foi feito, né? Foi acordado lá um valor a ser pago parcelado. Então, vamos supor que fizemos um acordo de R$8.000 em 8 parcelas de 1.000. E na ata de audiência constou lá as datas de pagamento. Primeira, 27 de junho, segunda, 27 de julho e assim sucessivamente. Ok? 8 parcelas de 1.000. O réu pagou a primeira, pagou a segunda certinho e não pagou a terceira. O que eu posso executar, pessoal? Só a terceira, daí eu tenho que esperar a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, ou o descumprimento de uma acarreta o vencimento antecipado das demais? Vencimento antecipado. Por quê? Olha lá. Aqui eu tenho uma obrigação de trato sucessivo, concordam comigo? Por prazo determinado ou indeterminado? Determinado. Que foram 8 parcelas de 1.000. Então, prazo determinado. Eu sei quantas são, quando vencem, qual é o valor de cada uma. Então, o descumprimento e inadimplemento de uma acarreta o vencimento antecipado das demais. Certo? Então, se o valor a ser pago é parcelado, né? É determinado. Um valor aqui determinado, tá? Descumprimento de uma parcela acarreta vencimento antecipado das demais. Ok? Então, cuidado com isso. Ó, isso não precisa nem constar do acordo, pessoal. Isso é uma consequência, né, automática do descumprimento de um acordo aqui que seja parcelado e por prazo determinado. Diferente seria, até vou falar esse exemplo, mas vamos combinar que vai ser difícil acontecer, mas vai que. Diferente seria se fosse uma obrigação de trato sucessivo por prazo indeterminado. Como assim, professora? Vai ficar pagando um acordo ad eterno? Não, vamos entender o seguinte. Foi um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, pessoal, e que perdeu 2 dedos lá, numa máquina na empresa. Ele tem ou não tem aqui uma sequela permanente? Tem. Então, vamos supor que foi feito um acordo para pagamento de um pensionamento mensal vitalício para ele de 20% do salário daquela categoria. É ou não é possível uma situação como essa? É difícil, mas é possível. Tá? Nesse caso, que é um parcelamento vitalício. Eu não sei quando vence a próxima parcela. Por quê? Porque esse trabalhador pode receber a primeira hoje e morrer amanhã. Aliás, eu, empregador, quero que ele morra hoje mesmo, porque eu não pago nada. Concordam comigo? Tá? Ou seja, se daí o empregador descumprir uma dessas parcelas, eu só posso executar aquelas que são o quê? Vencidas. Eu jamais vou poder executar as vincendas. Aqui, o que eu executo, pessoal? Eu executo a parcela vencida, descumprida, e as vincendas, porque é por prazo o quê? Determinado. Beleza? Dúvidas? Muito bem. Ainda temos mais para falar a respeito do acordo. Vamos lá.